Boa noite a todos e a todas. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês nesse GC Online. Eu me chamo Rafael e vai ser um prazer e um tempo muito agradável de comunhão com cada um de vocês. Nesse tempo de início que nós estamos começando, se você puder chamar mais pessoas, reunir aí com seus familiares, né, compartilhar esse vídeo com mais pessoas é bom, né? Nos permita nessa noite fazer uma oração para que seja um tempo agradável a cada um de nós, em nome de Jesus. Aí no seu lugar mesmo, feche os seus olhos nessa noite. Pai, nós levantamos os nossos corações a Ti. Nós reconhecemos que Tu és o Senhor de toda a terra. Pai, nós estamos convictos, Deus, de que não há nada que possa nos afastar do Teu amor. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, colocamos os nossos corações. Nós confiamos no Teu nome, confiamos no Teu reino, Pai. Pai, nós nos achegamos a Ti sem temor algum, Pai. Nós nos aproximamos, ó Pai, do Teu trono. Porque o sangue do Teu Filho nos permite essa realidade, Pai, de sermos filhos e filhas, Pai. Que cada pessoa que estiver participando desse GC Online, Pai, que cada casa, Pai, que onde esse vídeo ou esse áudio chegar, essas vidas possam ser alcançadas, Pai, pelo Senhor, Pai, e transformadas, Pai, pelo Teu poder, Pai. Que seja um tempo precioso, Pai, um tempo de comunhão, Pai. E que apesar da distância, Pai, que nós estamos uns dos outros, Pai, que nessa noite, nesse GC Online, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, nós estejamos unidos num só coração, assentados em torno de uma mesma mesa, onde o Senhor é aquele que nos dá esse banquete, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. O tema do nosso GC de hoje é seja ousado. E nós vamos ler o texto de Atos, no capítulo 13, a partir do verso 44. Do verso 44 até o verso 52. Atos 13, 44. O texto fala assim: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, eles ficaram cheios de inveja e, blasfemando, eles contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram o nome do Senhor. E acreditaram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade. E provocando a perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Pai, nos ajude nesta noite a sermos cheios de alegria e do Espírito Santo também, em nome de Jesus. Bem, a primeira realidade que o texto mostra para nós, ou melhor, o panorama desse livro aqui, é que Lucas, ao escrever o seu evangelho, ele, na continuidade, escreve também Atos dos Apóstolos. E a intenção do evangelista de Lucas é narrar o princípio da comunidade primitiva, como havia surgido a igreja primitiva. Ele não somente está narrando como surge essa igreja, como também ele está narrando as perseguições que essa comunidade primitiva vai passar a sofrer, né? A gente sabe que esses irmãos da igreja primitiva, eles estão cheios de fervor, cheios de temor e cheios de paixão pelo evangelho, e por isso estão pregando a todos, estão pregando de forma ousada. Aqui no texto, o texto diz para nós que Paulo e Barnabé,
eles chegam numa cidade e vão até a sinagoga, e eles começam a pregar o evangelho, eles começam a pregar, e eles pregam de tal forma, com tamanha autoridade e com tamanha paixão pelo nome do Senhor e pela mensagem, que ao mesmo tempo em que nos gentios, naqueles que não faziam parte do povo de Deus, desperta o desejo por ouvi-los, nos judeus, nos religiosos, desperta inveja. Eles ficam com o seu coração invejoso acerca daquela multidão que se reúne para falar ou para ouvir esses homens que estão ali pregando, né? E o primeiro ponto importante da lição de hoje é sobre a pregação do verdadeiro evangelho. Nós precisamos ficar atento que existem algumas verdades acerca da pregação do verdadeiro evangelho. Primeiro, que nem todo mundo, ou nem todos, ou a multidão, não quer dizer que, não sinaliza uma aceitação pelo evangelho real. Pode ser que às vezes na caminhada nós percebamos que as pessoas, as multidões estão se reunindo para ouvir alguém falar, para ouvir alguém pregar, né? Isso não quer dizer que o que está sendo dito ali seja verdade, seja real ou seja o evangelho. Mas aqui o texto deixa claro para nós que os homens, as mulheres daquela cidade estão se reunindo para ouvir Paulo e Barnabé, né? A multidão está se reunindo para ouvir o que esses homens têm a dizer. Mas ao mesmo tempo em que se reúne a multidão, os fariseus também estão ali se opondo, eles estão reunidos também se opondo ao teor da pregação. Primeiro porque o teor da pregação, do evangelho real, da pregação genuína, da pregação bíblica, ela vai causar uma certa dissensão no coração daqueles que não amam a verdade, né? Ao mesmo tempo que a pregação da verdade vai trazer para perto aqueles que estavam excluídos pela pregação mentirosa. O evangelho, ou a mensagem do evangelho, eu gosto de pensar, Eli, que o resumo da pregação, por definição, o evangelho é a boa nova, ou a boa notícia de que Deus está por si mesmo salvando a humanidade dos seus pecados, por amor do seu nome. Deus está vindo até nós, por meio do seu Filho, nos resgatando, né? E não há mérito algum em nós, não há nada que nós façamos para que Deus possa nos amar mais ou menos. Deus decidiu vir até nós por meio dessa pregação que Paulo e Barnabé estão aqui agora anunciando a esses irmãos, e que essa pregação está levantando uma oposição. Existe um grupo de pessoas que não estão gostando de perder a atenção da multidão e que também não está gostando de ouvir algo mais simples. Eu gosto de pensar, que o evangelho de Jesus, apesar da sua profundidade, ele é extremamente simples, né? E por causa do teor da pregação desses homens, no coração dos fariseus, começa a nascer uma inveja e um desejo por acabar com essa pregação, ou acabar com esses irmãos. Começa uma perseguição, né? O que você pensa, Eli, sobre esse princípio aqui inicial do texto, que diz que dois homens enviados por Deus estão em um lugar pregando o evangelho, né, e eles estão pregando uma mensagem real, e está se levantando ali uma oposição. O que você entende quando esse texto é lido? Eu percebo que, de fato, a pregação genuína do evangelho ela é escandalosa, né? Porque, como você mesmo citou, a questão da simplicidade, é uma simplicidade que gera no coração daquele que era excluído uma nova esperança. Aquele que carregava um peso, carregava um fardo, ensinado ou até muitas vezes imposto por uma religião. O evangelho ele vem libertar a pessoa, ele vem libertar aquele excluído, no caso ali os gentios, dessa opressão. E de fato isso é um escândalo, porque quem poderia pensar anunciar o Cristo, o Deus de Israel, para os povos que não eram tão bem-vindos assim, né? Então, eu acredito que essa perseguição, essa inveja da parte dos religiosos da época, né, dos judeus, ela é muito porque o evangelho de Jesus, embora genuíno, pregado por Paulo e Barnabé, ele parecia ser uma contradição com tudo aquilo que havia sendo ensinado, né, há tantos anos.
E eu acho que das contradições, a que mais incomodava e talvez a mais horrorosa diante, né, dos judeus, era o fato de que Cristo era o Deus de Israel sendo anunciado para todas as nações, sendo anunciado para todos os povos. Então agora você já não precisava mais ter uma linhagem, agora você já não precisava mais fazer parte, né, de um sangue, você não precisava mais ser somente da descendência de Abraão, mas através dessa descendência, todos os outros povos, todas as outras pessoas estavam sendo abençoadas com Cristo. É importante ressaltar que aqui no texto nós temos 3 grupos de pessoas. Nós temos os apóstolos, né, Paulo e Barnabé. Eles estão ali evangelizando, eles estão ali em prol do nome do Senhor. Nós temos os gentios, que não faz parte desse povo de Deus e é um povo marginalizado, né? E nós temos os judeus, que se gloriam pelo seu nascimento, pela sua herança hereditária, né? Pela tribo talvez de onde nasceram, né? E o que está acontecendo é uma interação entre esses 3 grupos de pessoas. Ao mesmo tempo em que os apóstolos estão pregando o evangelho nas sinagogas, né, tem um grupo marginalizado, excluído, que ouve a pregação, e é uma pregação talvez totalmente diferente do que já foi ouvido, que chama a atenção desses homens e mulheres, e eles param tudo o que eles estão fazendo e prestam atenção no teor da pregação de Paulo e Barnabé. Mas em contrapartida, tem alguns homens ali da lei, alguns homens da religião, alguns homens de uma linhagem, alguns homens que se gloriavam em Abraão, que estão ouvindo e não estão gostando do que estão ouvindo, né? E por isso no seu coração nasce esse desejo de perseguição, eles se opõem à pregação do evangelho. E é muito importante, eu acho muito interessante quando o texto fala assim que uma exortação a esses homens que estão se opondo à pregação de Paulo e Barnabé. Eu fiz vocês para serem luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Deus, ele faz um povo, cria um povo, Tairone, né? A gente sabe disso, que o povo de Israel, ele serve com um propósito: apresentar Deus às nações, né? Não é para que se glorie, nós temos um Deus e você não tem. Não, nós temos um Deus que é nosso Pai e que pode em Cristo tornar-se seu Pai. Só que esses homens que estão se opondo à pregação do Evangelho, ou à pregação de Paulo e Barnabé, eles não compreenderam muito bem. Talvez uma das raízes pela sua má compreensão da mensagem do Velho Testamento é porque é uma mistura. Ao mesmo tempo em que eles estão ouvindo Moisés, eles estão aderindo a tradições que são meramente humanas, estão burlando preceitos da lei de Deus, e toda essa confusão distancia cada vez mais o teor da pregação desses homens da verdade do que Deus deseja revelar, né? Então o que fica claro para nós aqui é que tem 2 homens que estão pregando, que estão obedecendo a Deus, e que o que eles estão dizendo tem poder para alcançar todo tipo de gente, mas aqui nesse relato só alcança aqueles que foram marginalizados, os que não tinham do que se gloriar, né? E não alcança aqueles que primariamente deveria alcançar, que são os judeus, né? Então eles estão com o coração fechado. Um outro ponto muito importante é sobre guardar o nosso coração. Essa multidão que está ouvindo a pregação de Paulo e Barnabé, eles também estão percebendo com seus olhos, Tairone, uma oposição. Eles estão ali assim, bem, nós já ouvimos os sacerdotes, os fariseus, e nós estamos agora ouvindo um tal de Barnabé e um cara chamado Paulo, que até então era perseguidor da igreja, né? Eles estão guardando o seu coração e percebendo a diferença no teor da pregação de cada um, né? Um fato que nos chama a atenção, então, é que eles estão conseguindo, por meio do Espírito de Deus, comparar algumas coisas, né? De alguma forma, Deus, por sua soberania, toca no coração desses ouvintes para que eles consigam desassociar os seus corações de uma religião que negligenciava o acesso deles a essa mesa de Deus, né? Guardar o coração é justamente essa disposição de ouvir, pedir a Deus discernimento, ficar com aquilo que de fato
é importante, com aquilo que edifica, né? Com aquilo que é bom. Mas a lição de hoje fala sobre ousadia para chamar a nossa atenção para um outro fato importante. Porque ao mesmo tempo que tem dois grupos de ouvintes, um que aceita muito bem e outro que sente inveja, nós temos dois homens que estão pregando e a sua pregação ofende os fariseus, ofende os mestres da lei. Está aí uma das verdades do Evangelho. Toda vez que o Evangelho ele é exposto, ele nos ofende. Porque por meio da ofensa que o Evangelho causa em nós, Deus nos aproxima dele, ou nos chama para ele. Não espere nunca, ao ouvir um pastor ou participar de um GC, e o líder de GC abrir a Bíblia, não espere nunca ouvir sempre palavras que toquem o seu ego, né? Não. A exposição do Evangelho, ela diminui quem nós pensamos ser, ou diminui a nossa ideia de nós, a fim de que, uma vez diminuídos, nós possamos glorificar a Deus, entendendo que somente por meio dele nós temos acesso a essa mesa, a esse banquete, a esse Deus que é Pai. Nós temos aqui dois homens que eles estão tão ousados e tão cheios de intrepidez, tão cheios do poder de Deus, que eles estão pouco se preocupando com a elite religiosa. E não sei se você sabe, mas eles estão dentro de uma sinagoga sob domínio dos religiosos, né? Imagine que isso aqui, que esse espaço aqui é uma sinagoga e que eu sou um religioso. Eu mando nisso aqui. Então Paulo e Barnabé, eles estão num ambiente contrariando o que é dito naquele ambiente. Mas não é, eles não estão contrariando como anarquistas revolucionários. Eles estão contrariando porque a palavra, porque o Evangelho por si só contraria tudo o que os fariseus estavam dizendo ou pensavam sobre Deus, sobre o seu reino, sobre o Messias e sobre as demais coisas. Guardar o coração é entender que você, enquanto líder, ou você, enquanto participante de um GC, você, enquanto anfitrião, você vai ouvir algumas palavras, né, algumas pregações, algumas reflexões pautadas no Evangelho genuíno, que vão ferir o seu ego, que vão ferir o que você pensa. E esse ferimento não é para nos afastar de Deus, e sim para nos aproximar. Nós temos aqui dois homens tão comprometidos com a pregação do Evangelho, que eles sequer estão preocupados com a perseguição que vai ser desatada sobre eles. Não é uma preocupação. O que é ousadia? A ousadia é a capacidade que Deus nos dá para cumprir o propósito para o qual Ele nos fez. Ousadia é a capacidade que Deus nos dá para cumprir o propósito para o qual Ele nos fez. O livro de Atos, ele existe para dizer para nós que logo após a morte e ascensão de Jesus, esses homens que seguiam a Jesus não se acovardaram. Não, eles abraçaram a missão, Tairone. Eles abraçaram a missão de Cristo e eles decidiram pregar o Evangelho. Na verdade, quando começa a perseguição, em Atos 8, quando começa a perseguição, esses homens já estão capacitados, porque a gente vai lembrar que havia uma promessa que Jesus fez, né? Que ele nos daria, ou ele daria a esses homens o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado a nós com um único propósito: testemunhar. E testemunhar é ser um mártir. Testemunhar é você colocar sua vida em prol dessa mensagem, de forma que você não tenha medo do que essa mensagem vai ocasionar. Nós precisamos lembrar que um homem extremamente comprometido com a mensagem do reino vindo, chamado João Batista, ele não teve medo de ser decapitado pelo teor da sua mensagem. Ousadia é isso. Então, o que é ser ousado? Ser ousado é temer e amar a Deus de tal forma e estar tão capacitado, ou estar se relacionando com Deus de uma forma que nós não tememos o que pode sobrevir, que pode vir sobre nós. Nós não tememos os males que podem acontecer com cada um de nós, porque há uma convicção, há uma certeza. Paulo e Barnabé, eles estão convictos, eles não estão temendo o que pode acontecer de pior. E aí nos surge uma pergunta: quando se trata de falar do amor de Jesus, qual que é a dificuldade que nós temos, né? De forma muito particular, Tairone, como um ser humano, como gente. Quando você olha para você, quando você pensa sobre as vezes em que você foi desafiado a falar de Jesus, qual que era a sua maior dificuldade em falar
de Jesus? Eu acho que a maior dificuldade é enfrentar o sistema que é imposto no pensamento das pessoas. Então, as pessoas têm uma convicção, uma certeza de algo, e para você mudar aquilo, enfrentar aquilo, você tem que primeiro estudar a palavra e oração e jejum, porque não é fácil, na minha opinião. Entendi. Eli, quando você se vê na responsabilidade de apresentar Jesus, nós estamos aqui diante de um público, de umas pessoas que não conhecem a Cristo. O Eli tem que apresentar Jesus para essas pessoas. Quando você olha para a sua vida, ou quando você olha para nós enquanto comunidade cristã, enquanto igreja brasileira, o que você percebe como dificuldade nessa apresentação? Olha, o meu grande desafio, particularmente, né, falando da minha vida, da minha história, é de fato viver intensamente aquilo que eu estiver falando, aquilo que eu estiver pregando. Eu já experimento isso na pele, que é aquela questão de muitas vezes ter que provar, muitas vezes ter que comprovar que o que eu estou falando tem valia. Porque não basta só falar, não basta ter eloquência, não basta ter conhecimento. As pessoas, elas sempre vão olhar para a gente e cobrar um posicionamento, cobrar uma vivência, e principalmente quando você já vem marcado, principalmente quando você faz parte desse gentio, dessa classe de pessoas que não deveriam estar assentadas na mesa, né? Quando você já vem desse histórico, você precisa ainda mais se posicionar, você precisa ter ainda mais ousadia. Não basta abrir a boca, no meu caso, cantar lindamente. As pessoas não vão ficar satisfeitas com isso. Elas querem ver a minha vida, elas querem ver o meu testemunho, elas querem ver a comprovação de que aquilo que eu prego, de que aquilo que eu anuncio é uma verdade da qual eu realmente acredito. Não é necessariamente viver o que prega. Eu acho muito difícil a gente viver na íntegra tudo aquilo que a gente prega, né? A gente, na verdade, está buscando viver. Nós estamos alcançando, dia após dia, viver a palavra de Deus. Mas as pessoas, elas precisam e elas querem, pelo menos, um posicionamento de fé. Você acredita mesmo no que você fala? Você daria mesmo a sua vida por causa dessa mensagem, né? E nós não vivemos num contexto de perseguição tão difícil quanto esse, né? De morrer pela mensagem, mas tem muitos sacrifícios que nós precisamos fazer, tem muitas coisas que a gente precisa abandonar por causa da mensagem, e eu acho que as pessoas, elas estão atrás disso, elas estão atrás à procura, né, de pessoas que de fato morrem por essa mensagem, de fato acreditam naquilo que prega. Amém. É importante a gente perceber que no início do livro de Atos, quando o Espírito Santo é dado a esses homens para que eles possam testemunhar, é nesse exato momento também que esses homens recebem ousadia para testemunhar, né? Uma das principais dificuldades que eu percebo, não somente na minha vida, ou vou falar na nossa vida como cristão, né? É o abismo que existe entre a nossa pregação e o nosso testemunho. Às vezes há uma distância entre aquilo que nós pregamos. Jesus te ama, mas se nós, como mensageiros, como enviados desse Cristo, não revelamos o amor desse Cristo com a nossa vida, a nossa pregação, ela é vazia. É para isso que existe então a ousadia que nos é dada por Deus, para que nós não somente consigamos falar, testemunhar com os nossos lábios, mas que esse testemunho com os nossos lábios possa ser conferido com a nossa vida, né? Esse é um dos nossos principais desafios. Por quê? Porque falar do amor de Jesus, ou falar de amor, ou falar do amor de Deus, é até algo muito fácil, muito simples, mas hoje o que as pessoas querem ver é a comprovação daquilo que é dito, né? Beleza, nós estamos aqui falando do amor de Deus, tá? E na prática, como você vive isso? Como você lida, né, com situações desconfortáveis? Aqui,
Paulo e Barnabé, eles estão falando de forma ousada, com muita intrepidez, do amor de Cristo. E quando a gente fala amor de Cristo, a gente fala de toda essa capacidade que Deus tem em Cristo de nos resgatar, de transformar a nossa vida, de nos alcançar, de trazer um marginalizado, de converter corações. Tudo isso está dentro de amor. Esses homens estão pregando essa mensagem, e se levanta uma oposição contra eles. Eles não estão perdendo tempo com a oposição. Para a oposição, ele fala do propósito. Olha, vocês foram levantados para servirem de luz para esse povo. É como se Paulo e Barnabé dissessem aos seus ouvintes que não estão suportando essa mensagem, a saber, os fariseus, que a responsabilidade deles era extrapolar o campo da fala e começar a viver a realidade do que eles pregavam. Havia então essa distância, Mas um outro fato importante é que esses homens, Paulo e Barnabé, eles estão tão focados na missão que Deus deu para cada um deles, que eles não estão sendo moldados pela dificuldade de pregar, ou talvez pelo desconforto da oposição ali presente. Isso é muito importante, porque na caminhada de Jesus, em vários momentos, ele está ensinando os seus discípulos, ensinando a multidão, e no mesmo lugar em que tem os apóstolos, tem a multidão, tem os discípulos, tem também os fariseus, os saduceus, os homens que se opõem à pregação de Jesus. Cristo, ele não está menosprezando a sua oposição, mas ele está completamente focado, Como que a gente lida com situações de desconforto? Talvez aqui, nessa situação aqui, a gente na sinagoga, pregando o evangelho, percebe uma oposição, talvez, ou nós iríamos perverter a pregação, com um pouco de raiva e ódio, como se nós tivéssemos que ferir, ou que tivéssemos que lutar contra quem se opõe, ou talvez nós fôssemos nos acovardar e fôssemos embora. Esses homens aqui, Paulo e Barnabé, eles não estão se acovardando, eles sabem que tem uma oposição ali, eles sabem que nem todos que estão ali ouvindo, estão ouvindo de bom grado, eles sabem que tem um grupo ali que está invejando, e está invejando porque a multidão está prestando atenção, e isso é uma característica linda do evangelho genuíno, que uma vez que o evangelho real ele é exposto, ele tem essa capacidade de chamar a atenção das pessoas. É claro também que, com base nesse texto aqui, a exposição do evangelho chama a atenção daqueles que ninguém queria por perto, que supostamente não mereciam nada. Mas a exposição do evangelho, ela também revela o que tem presente no coração de cada um dos religiosos da época. Ao mesmo tempo que quando Paulo e Barnabé começam a pregar sobre os feitos de Jesus, e no coração dos gentios, é como se soasse uma voz que dissesse assim: eu tenho acesso a esse Deus. Existe lugar para mim na mesa desse Deus. Nesse banquete há um lugar para mim. Ao mesmo tempo que os gentios ouvem isso, já os judeus, eles ouvem assim no seu coração. Eles não podem falar assim dentro da nossa sinagoga. Não é lícito a eles ter mais atenção do que nós. De certa forma tem até uma briga aqui por fama. Eles se sentem talvez roubados. Nós perdemos a atenção. Você ali, quando você se percebe em situações de desconforto, como que você reage? Como que você age em situações desconfortáveis? É um desafio. É um desafio porque a minha tendência seria sempre fugir. Não jamais perverter ou corromper a mensagem, porque de fato eu acredito nela, do jeito que ela me foi apresentada, mas a tendência natural para mim seria fugir, Só que eu tenho aprendido nesses dias que eu preciso buscar a aprovação de Deus, independentemente do que os outros podem falar de mim, do que os outros podem conjurar ao meu respeito. Eu sei que Deus ele está ali como aquele que aprova, como aquele que diz: olha, você pode continuar, você pode seguir. E é Ele mesmo que dá essa intrepidez, essa ousadia que na nossa natureza não existe, Na nossa natureza a gente
a gente quer ou lutar ou fugir. Só que é muito louco, porque Deus, Ele não chama nem para lutar, nem para fugir. Ele chama para a gente permanecer firmes, anunciando. E eu tenho passado atualmente na minha vida situações assim, situações onde eu preciso tomar algumas decisões que são, ao meu ver, ousadas demais, que vão me expor demais. E, meu Deus, como eu tenho medo da exposição, como eu tenho medo de ficar exposto, porque a gente vai ficando cada vez mais suscetível a receber as afrontas, as pedradas, né? Mas Deus tem me ensinado mesmo a permanecer, a ficar como uma bandeira fincada, sabe? O vento vem, o vento balança, todo mundo pode tacar pedra, mas eu vou estar ali. Eu não vou lutar, né? Eu não vou ficar agressivo e nem vou fugir. Eu vou permanecer anunciando da forma como eu recebi do Senhor e sem perverter ou corromper a mensagem. Porque, na verdade, a mensagem não é amarga. A boca de quem está provando é amarga, né? Porque para aqueles que têm bons ouvidos, para aqueles que são de fato os chamados, essa mensagem é como mel, ela vem como mel. O próprio Jesus disse isso lá em João 6, né? Na sua pregação, que era tão dura, e as pessoas fugiam porque elas recebiam aquilo como forte demais, como pesado demais. Mas para os discípulos eram palavras de vida eterna, porque eles eram de fato aqueles escolhidos pelo Senhor. Então a minha esperança e expectativa é que haja sempre esses escolhidos ouvindo, mesmo entre aqueles que vão negar, entre aqueles que vão falar contra, sempre vai ter algum que vai receber, e se valer para uma pessoa, vale demais, já é suficiente. Paulo e Barnabé nos ensinam uma verdade sobre ser ousado e também sobre ser usado. Em situações de pressão e desconforto, nós seremos desafiados a desconfiar da capacidade de Deus de nos usar ali. É normal, às vezes, a gente pensar no nosso coração assim: eu não sou a melhor pessoa para isso, ou eu não sou a pessoa para isso, ou não, eu não, ou não. Nós pensamos várias coisas, porque desconfiamos daquele que nos chamou e tem nos enviado. Paulo e Barnabé, com o seu posicionamento firme e ousado, eles estão dizendo para nós, neste tempo, que nós precisamos, a tempo e fora de tempo, responder à razão e à esperança da nossa fé. Nós não podemos permitir que cresça ou que nasça no nosso meio ou no mundo uma mensagem de desamor, de distanciamento, de ódio. Nós, ao resistirmos aos desconfortos da vida, a gente fortalece cada vez mais a pregação do Evangelho, né? A gente fortalece cada vez mais, porque se nós nos retirarmos dessa realidade de desconforto, quem é que vai falar da verdade? Quem é que vai falar da salvação? Quem vai falar da possibilidade de Deus de resgatar um povo para si, né? Não pensem, é muito engraçado, porque quando a gente pensa em Abraão, Deus pedindo o filho de Abraão, quando Deus pede Isaac, a gente costuma falar assim: eu não senti paz no coração. E aí, quando a gente vai pensar em Abraão, você acha que quando Deus pede Isaac para Abraão, o que ele sentiu no seu coração foi paz? Não, ele não sentiu paz. Só que esse homem, porque age por meio da fé, ele é ousado. E ser ousado, sobretudo, é confiar que Deus é fiel ao seu chamado e ao seu propósito. A gente não pode se acovardar em situações que nós somos respostas, né? Nós é que somos resposta para o Brasil. Nós que estamos aqui hoje, você que está me ouvindo, nos assistindo, você é resposta para a tua casa. Se você se acovarda diante de uma situação em que a sua pregação, em que o seu Jesus, em que o seu Deus é capaz de transformar essa situação, quem é que vai transformar? Quem é que vai ser esse ponto de encontro de Deus e da situação e dessa adversidade? Nós precisamos então aprender com Paulo e com Barnabé essa lição. Não temam, sejam ousados. E ser ousado também é temer a Deus, porque às vezes parece que ser ousado é ser como Pedro, né? É tirar a sua espada,
né, e ir para cima do soldado, isso não é ser ousado, isso é falta de sabedoria, isso é ser agressivo. Ser ousado é ser como Cristo, é você perceber que você está a alguns minutos de ser crucificado, mas você sabe que tudo que está acontecendo é por um propósito específico. Por que esses homens chegaram a essa sinagoga? Por que aquela multidão estava ouvindo esses homens? Por que havia aquela oposição ali? Porque Deus tem um propósito. E a gente precisa confiar nos propósitos eternos de Deus. Eternos de Deus, né? O que sai da nossa boca precisa despertar o desejo das pessoas de conhecerem mais de Deus, a ponto de que elas queiram se relacionar com Ele. Porque se você me perguntar assim, Rafael, pastor, de onde vem essa ousadia? Essa ousadia, ela vem de Deus, mas é produto de relacionamento, né? Essa ousadia, Deus nos dá por meio do seu Espírito para nos capacitar, mas é como se todos os dias nós tivéssemos que renovar ou buscar em Deus uma renovação para viver o dia para viver esse dia que está acontecendo, né? Para viver os males do dia presente e do dia vindouro. Nós precisamos ter essa confiança, nós precisamos ter essa fé e essa esperança de que o quê? De que Deus, por sua vontade, vai nos colocar em situações desconfortáveis, a fim de que as palavras da nossa boca revelem muito mais do que ousadia, mas revelem que existe um Deus, mas não somente as palavras da nossa boca, como também as nossas ações. Então aqui é um conjunto de práticas, né? É a prática do relacionamento com Deus. Eu me relaciono com Deus por meio das disciplinas espirituais, eu oro, eu jejuo, né? Eu medito na palavra, né? É relacionamento. Eu também vivo essas práticas desse relacionamento com Deus do secreto ou individual, né, na sociedade, né? O cristão que eu sou aqui, o cristão que eu sou dentro de um templo, eu sou em casa, eu sou na empresa, eu sou com os meus amigos, eu sou em todos os lugares. E nós devemos ser em todos os lugares. Por quê? Porque isso faz parte do nosso testemunho. E quem é que são esses testemunhos ou essas testemunhas? Aqueles que foram agraciados por Deus por meio do seu Espírito, né? E receberam ousadia para falar, não somente falar, mas também para viver. Eli, sobre viver, sobre testemunhar com a vida, sobre testemunhar no cotidiano ou no dia a dia, o que você percebe como dificuldade, assim, de testemunhar? Nós estamos talvez dentro de uma bolha e nós não dialogamos com os diferentes, nós não falamos. Aqui nós temos um grupo de pessoas que eles não estão testemunhando do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó da forma clara, porque eles se fecharam em uma bolha de meritocracia. Eles acreditam que eles são melhores. Quando você percebe esses três grupos, Paulo e Barnabé, os gentios, os judeus ali, né? E essa dificuldade toda, o que vem à sua mente? Eu acho que no momento de intimidade, né, naquele momento onde você tem relacionamento com Deus, ali Deus fala quem você é, né? Você também, você vai ali para conhecer Deus, Ele se revela a você, mas Ele também te fala quem você é, e sabendo quem você é, você consegue transitar, mesmo em lugares onde talvez não sejam tão confortáveis para você, porque você sabe que você não vai ser tão influenciado pelas filosofias daquele lugar ou pelas filosofias daquela turma, né? Como diz em Tiago, que a verdadeira religião é não se deixar influenciar por essa filosofia mundana. E o que eu vejo é que Paulo e Barnabé, mesmo inseridos num lugar totalmente desconfortável para eles, porque eles não tinham a sua pregação aceita por todos, eles não estavam sendo aplaudidos pelo que falavam, pelo contrário, eu acredito que eles só conseguiam permanecer ali porque sabiam exatamente quem eram em Deus. Tinham o Espírito de Deus que testificava todo o tempo de que eles eram filhos de Deus e de que eles podiam continuar falando, eles podiam continuar ensinando as verdades daquele evangelho.
E mesmo porque Paulo, ele era judeu, ele veio do judaísmo, ele veio daquela origem, ele era de uma boa linhagem e ele tinha tudo para se dar muito bem entre os judeus ou entre os religiosos do seu tempo, mas ele decidiu sair desse lugar de conforto e ir para o meio dos gentios, o lugar onde ele era tão mal visto porque ele era perseguidor, o lugar onde talvez as pessoas tinham tanto rancor, talvez com a imagem dele, mas eu acredito que com muita intrepidez, por saber quem ele era em Deus, ele não permitia que as acusações, as condenações, né, que o diabo vem trazendo, o afetasse e abalasse o teor da sua mensagem, né? Então, acredito que o segredo é saber quem você é em Deus, porque aí você vai conseguir ficar mesmo num lugar tão desconfortável, com uma filosofia tão diferente da que você acredita. Amém. Ousadia é produto de relacionamento com Deus. Eu quero muito convidar você que está nos assistindo a buscar essa prática de relacionar-se com Deus. Deus está dizendo com esse texto, por meio de Paulo e Barnabé, aos gentios, de que Ele é um Deus acessível. Às vezes nos falta coragem, porque nós estamos baseados em nossas próprias forças. Eu quero muito que você, essa semana, seja desafiado por Deus, com muita intrepidez e ousadia, a vencer os desafios que a vida ou que o próprio Deus vai colocar diante de você. Não desanime, não desista, não tenha medo. Saiba de uma verdade, que Deus nos deu o seu Espírito. Deus deu a nós o seu Espírito, a fim de que nós pudéssemos testemunhar a todos e a todas do seu nome. Deixa eu orar por você, por mim, por cada um de nós. Senhor, bem como Paulo e Barnabé testemunhavam com ousadia, intrepidez, sem temerem a morte, nós queremos testemunhar. Queremos testemunhar, Pai, com aquilo que falamos, mas também testemunhar com aquilo que vivemos, com aquilo que praticamos, Deus. Nos dê essa graça, Pai, de sermos ousados. E são ousados para as coisas simples da vida, Pai. Ousados para amar os nossos filhos como um pai deve amar. Ousados para amar a nossa esposa. Ousados, Deus, para servir o nosso semelhante. Ousados para não nos acovardarmos diante de uma pergunta. Ousados para sermos respostas. Faz de nós resposta para este tempo, Pai. Que nós não tenhamos em nada a nossa vida por valorosa, mas que encontremos agrado em dar-te as nossas vidas, Deus. Que cada um dos meus irmãos que está participando com a gente desse GC, que onde, Pai, esse vídeo chegar, que onde esse áudio chegar, Pai, esse irmão e essa irmã, esse líder, esse GC, seja equipado com ousadia para testemunhar onde quer que esteja, testemunhar de que existe um Deus que é Pai, um Deus que é bom e um Deus que está perto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Uma ótima semana e até semana que vem. Fiquem com Deus.